Eu me chamo Cícero Paulino da Silva, eu tenho 56 anos, sou administrador de empresas, sou pós-graduado e cursei MBA em gestão empresarial. Eu estou no mercado como conselheiro profissional há mais de 20 anos e enveredei para a área de sindicatura há uns 6 anos aproximadamente como preposto de uma empresa de sindicância. E hoje eu já atuo também como síndico diretamente profissional. Olha, eu acho que você tem que estudar muito, você tem que ler muito. Hoje essa dinâmica da sindicatura é uma coisa muito ativa, você tem que procurar entendimento de todas as áreas. Eu costumo dizer que o especialista em tudo não é especialista em nada, mas você tem que montar equipes disciplinares, multidisciplinares, para você poder ter uma assessoria, eu diria até que uma assessoria imprescindível, um jurídico, uma administradora, uma equipe de zeladoria, manutenção, limpeza importante, para você poder não ter que ficar as 24 horas dentro do condomínio, que normalmente o síndico profissional ele fica menos tempo no condomínio do que o pessoal gostaria que ele ficasse. Mas as equipes trabalhando, ele consegue perfeitamente saber o que está acontecendo. É esse escopo de trabalho que eu costumo admitir. É importante deixar claro o seguinte, o que acontece com o síndico? Ele tem que ter os locais de busca das informações. Ele vai dar uma informação que ele não está seguro, ele se compromete a falar bobagem. E hoje em dia, você falar bobagem com a dinâmica das mídias digitais, do WhatsApp, etc., você falou uma coisa que não está calçado, que você não tem segurança do que você está falando, em minutos você está detonado na situação, e inclusive dentro do seu próprio condomínio. Olha, como eu disse, eu tenho uma experiência grande como síndico profissional na área corporativa. E na área corporativa, as tratativas são muito diferentes da área residencial. O que eu me corrigi, eu diria que a duras penas, foi a ansiedade, o contar até 10 e principalmente a abordagem do condômino. Porque muitas vezes o condômino vem com 300 pedras na mão, gritando, se posicionando de uma forma até ríspida com relação a você, e você não pode estar da mesma forma para falar com ele, senão você automaticamente entra em conflito e os dois vão acabar se matando. Eu aprendi que o melhor é você contar até 10 e tomar uma água, entender o que o cidadão está falando, de repente tentando se colocar na posição dele e tentar fazê-lo entender que você vai tentar dar solução para o problema. E, obviamente, dar um retorno para ele dentro de um prazo razoável. E aí você vai conseguir fazer isso. Eu tive essa dificuldade no começo. Eu senti que eu precisava me policiar mais. Hoje eu acho que eu estou atendendo bem a demanda que me chama. Telefone tocando várias vezes, as rotinas acontecendo no dia a dia, que faz parte. Você tem a parte administrativa, a parte trabalhista, você tem os orçamentos, você tem uma rotina que às vezes, no meu caso que eu cuido hoje de 3 condomínios residenciais, o que acontece? Você monta uma agenda para cada um, aquilo que é rotina de cotação, rotina de prestação de serviço, de atendimento de condômino, assembleias, você divide o teu tempo para poder atender a todos, mas um dia normal nunca é um dia tranquilo. Sempre você tem alguma coisa acontecendo e o telefone tocando do lado e alguém chamando, porque, de novo, o que é urgente para o condômino necessariamente não é urgente para você e normalmente está no seu plano de ação. Internamente, zelador, manutencista e normalmente a responsável pela limpeza, que são as pessoas, vamos dizer assim, o tripé que faz com que a gente consiga direcionar o trabalho dentro do condomínio. Externamente, uma administradora que faz parte de um apoio importante na questão de pagamentos, na questão de elaboração de documentos, e eu acho fundamental uma assessoria jurídica, porque, como eu disse, você não sabe tudo e as coisas mudam com uma dinâmica muito rápida, e se você, como eu disse, se você passar a mão pelo pé e der uma informação errada, muitas vezes você se compromete e não consegue voltar para trás para corrigir aquilo que você falou de errado. Olha, eu entendo assim, primeiro condomínio que eu peguei, eu me deparei com a Supergasbras no fornecimento do GLP. Óbvio que
a gestão anterior à minha, ela era um pouco relaxada com relação ao trabalho de cobrança. O que é a cobrança? É você manter o tanque, você manter a instalação, você manter toda a situação dentro de um atendimento mínimo necessário. E quando eu entrei, meio leigo, meio sem saber o que estava acontecendo e etc., eu fui entender o que a Supergasbras deveria me fornecer e eu não estava cobrando dela. A partir daí a gente sentou, começamos a ter algumas DRs, que foram algumas discussões sérias. Cheguei a cotar a possibilidade de tirar a empresa naquele primeiro momento, mas depois eu percebi que o mercado é um mercado de gás, não é um mercado de atendimento. E na Supergasbras eu consegui o gás e o atendimento. Então eu consegui que fizessem aquilo que eu precisava que fosse feito, inclusive porque eu tinha um problema de movimentação de solo, onde a tubulação ficava aparente, etc., algumas coisas sérias, que aí a gente começou a discutir a necessidade de fazer, de arrumar, de modificar a instalação, de melhorar a qualidade do que estava sendo apresentado para o condômino, e a gente conseguiu fazer isso. E eu acho que de lá para cá a gente conseguiu, com essas tratativas de que eu procuro dizer que é o ganha-ganha, para ela fornecer o gás, para o condômino receber o gás e o atendimento, e eu, da minha parte, ter tranquilidade, a gente conseguiu formar, né, um relacionamento sério, que eu acho que está dando certo, porque a gente já está no segundo condomínio com a Supergasbras fornecendo o GLP. Então eu agradeço, obviamente, a oportunidade de estar aqui, ser recebido por vocês, estar aqui como um membro que faz parte da vida da sindicância no Estado e, obviamente, agradecer mais uma vez por estar com esse espaço para poder manifestar o meu entendimento sobre a profissão.